aqui quando entrar aqui direitinho. Já entrou? Quando tiver online aqui, aí eu te aviso aqui. Fazendo teste. Som. Peraí que não entrou não. Som. Foi, né? Estamos ao vivo. Boa noite a todos, tudo bom? Todos que participam. Meu áudio tá bom? Só eu perguntar logo no início aqui. Tá dando para ouvir? Então, assim, boa noite aí à turma, né? O pessoal que já participa, que estão conosco aí desde o início desse ano. Estamos já chegando, de repente, na metade do livro, né? Como é que passa rápido. A gente nem percebe, estamos no meio do ano, já indo na parte da Gênese orgânica, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, assim, muita satisfação, né? Vendo os companheiros aí, companheiras que estão conosco aí desde o início do curso, em janeiro, fevereiro. Então, sejam todos bem-vindos. A gente sempre pede, né, aqueles que estão nos assistindo que sigam o canal, compartilhem, continue divulgando. A divulgação é ao longo do ano. Quem pegou o livro no final pode continuar assistindo e depois, no outro ano, faça um livro de novo ou uma outra turma, né? Como a gente vai explicar, esse trabalho aqui é em união, a gente está aqui, mas tem outros colegas, outros facilitadores de estudo ligados também ao centro, ministrando o curso de outros livros, né? A gente vai explicar essa parte, vai ser um trabalho coletivo muito legal. Apresentando aqui os companheiros, né, que vão ministrar a aula de hoje, e estão conosco aí sempre, né, fazendo parte da equipe. Do meu lado, peraí, deixa eu ver. No meu lado aqui é pra cá. Agora acertei. É o Felipe Miller, né? Está conosco aí, vai começar comentando do item 1 ao 8 do capítulo 10, que a gente vai ver hoje a formação primária de seres vivos. Então, o Felipe começa hoje. Embaixo de mim aqui é mais fácil, né? A nossa amiga Rejane também vai comentar a parte final. Hoje, assim, a gente não vai fechar o capítulo todo, né? Vai do item 1 ao item 15, então a Rejane vai complementar a metade final do tema de hoje, né? E aí, a todos aqueles, vamos saudar os amigos que estão chegando. Deixa eu só rodar aqui. Aqui embaixo, passando aí, ó, está o endereço eletrônico do Centro Espírita Luz e Verdade ao CELV, né? Tem a página, clicando lá, aí tem, entre vários assuntos, né? Porque a Casa Espírita é grande, tem vários cursos, várias atividades. O nosso específico tem essa sigla do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Tem lá um menu, clicando lá dá para ver a programação, né? Para seguir o calendário dos temas que são estudados, outros PDFs, orientações de estudo, bastante legal, bastante texto. Tem as próprias obras, né? Para quem quiser baixar no computador, no celular. Então, muito interessante. E esse curso, né, que é ministrado pelo Centro Espírita Luz e Verdade, que fica em Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio, é o GELCO, o Grupo de Estudo Livro das Codificação. Então, tem turma que estuda o Livro dos Espíritos, turma que vai estudar o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso aqui, que é a Gênese segundo o Espiritismo. Obras póstumas também, é que algumas turmas nem sempre abrem todo ano, né? As 5 obras todo ano tem, essa certeza. Obras póstumas quase todo ano tem, mas depende aí, às vezes, né, porque infelizmente a gente precisa, né, de companheiros para facilitar o estudo e de um quórum mínimo para formar turma. E tendo assim possibilidade, até a revista espírita a gente abre também. Então, é só uma divulgação do trabalho da Casa Espírita da qual a gente faz parte, né? E aí tá rodando aí. Vamos só saudar os companheiros que estão chegando.
Galera que está conosco aí toda semana. Tiago, sempre muito participativo. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo aí conosco. Lembrando sempre, né? O estudo é feito entre nós aqui e vocês, né? Então, dúvida durante o estudo, comentário, complementações, fiquem todos bem à vontade. Rodrigo Coelho também conosco, participando aí, sempre, né? Desde o começo. Boa noite, Rodrigo. Aqui também temos a Luísa Dutra. Boa noite, Luísa também. Está sempre conosco aí toda noite. Luísa Delfino também. Então tem a galera que faz parte fixa aí da turma, né? E aqueles novos que estão chegando, sejam bem-vindos também. Luciana Delfino, boa noite. Vânia Xavier, boa noite, Vânia. Tatiane Silva, boa noite. E aqui a Guaraciara, boa noite. Daqui a pouco vai chegar mais uma galera bacana aí. Então, saudando aí aqueles que, que já chegaram, que estão aguardando aí o estudo, né? Muito legal mesmo, muito legal. Passando aí também a descrição do livro da Gênesis, né? O livro da Gênesis disponível para download. Está disponível lá no site do Selvi também. Tem outras plataformas que a gente acaba não divulgando especificamente, por não estar direto vinculado com o Centro Espírita, mas a gente sabe também, tem o Kardecpedia, aqueles que não têm acesso ao livro impresso. Vamos então, assim, sem mais delongas, passar aqui a página de preparo, né? Que a nossa companheira Regiane vai ler para a gente. Pode ser? E depois o Felipe fará a nossa prece inicial. Bom, mais uma palavrinha do Minutos de Sabedoria. Número 6. Resolva o seu problema. Resolva o seu problema. Há muito tempo você se propõe a reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Aqueles que desejarem, fechar os olhos, para que a gente se concentre, una os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a direção do nosso Pai, do nosso Criador, em direção a Deus, para agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de estar encarnado, o grande prêmio que foi o dia de hoje, nos seus desafios e nas suas oportunidades. E agradecer o momento atual, em que tudo coincidiu para que nós estivéssemos juntos por mais uma noite. Rogamos a presença dos benfeitores, do nosso Mestre Jesus, nossos anjos protetores, os protetores do centro, os protetores do nosso estudo, que Ele possa proteger o nosso evento, o nosso encontro, que Ele possa nos inspirar palavras, entendimentos e sentimentos edificantes, para que possamos ampliar a nossa consciência, aumentar o nosso leque de entendimento, para que possamos interiorizar novas ideias, novos conceitos, novos pensamentos, novos sentimentos, para que a gente aproveite o dia de amanhã, um novo dia, cheio de oportunidades
para pôr em prática ideias novas, sentimentos novos. Tendo a certeza de que se nos dedicarmos um pouquinho cada dia rumo ao nosso progresso, sairemos dessa vida muito melhor do que chegamos. Que assim seja. E assim, né, a gente vai iniciar o estudo, daqui a pouco passar para o Felipe, só explicando. Hoje a gente começa o capítulo 10. Esse capítulo é um pouquinho compridinho, né, tem vários itens. Hoje nós falaremos sobre a parte da formação primária dos seres vivos, que é do item 1 ao 15. Aí vai ser dividido, o Felipe começa agora na primeira parte, e depois a gente faz aquela pausa para dúvidas, comentários, avaliações da turma, participação, volta depois para a Rejane, depois a parada para comentários e daremos um encerramento lá com a prece final. Então, passar aqui a palavra para o Felipe. Obrigado, Paulo. Vamos lá, minha gente. Boa noite, né? Muito obrigado pela companhia de vocês. É sempre muito esperado, né? Essa segunda-feira, e que vocês estejam aí junto de nós. E fique à vontade de participar, como o Paulo diz. Então, a gente inaugura um novo capítulo, intitulado Gênese Orgânica. E como o Paulo falou, a gente já está aí, acho que encaminhado para o meio, e esse livro, assim como os outros também, não diferente disso, de Allan Kardec, ele é uma escada que a gente vai crescendo no entendimento. Né? Então, a gente está quase no meio dessa escada, olha assim para baixo e já vê que está bem alto, né? Ou seja, o quanto a gente já caminhou de conceitos novos, falando por mim agora, de entendimento, um livro que traz muita ciência material, né? E até a necessidade da gente buscar uma atualização da ciência material para poder, só para poder só para fazer uma atualização, né, nesse entendimento, um objetivo apenas desse. Então, assim, a gente está no meio dessa escadaria, né, e já olha para baixo e já vê que está bem altinho, ou seja, bastante coisa a gente já caminhou. E a gente continua, né, graças a Deus. Então, é gênese orgânica. É importante dizer para vocês, já foi dito, né, a gente sempre repete, que ele vai falar aqui de gênese orgânica, e não é um tratado científico, não é a última palavra da ciência. É um entendimento, né? Lembra que Kardec é um grande missionário que trouxe aí uma filosofia, uma ciência, uma religião, né, de consequências morais. Então, tudo que ele traz de ciência pode ter necessidade da gente atualizar, né, com o que aconteceu de lá para cá, nesses 160 e poucos anos. Porém, a gente não pode esquecer que trata-se de uma revelação. E como a gente viu no início do livro, uma revelação empurra ideias, conceitos que estão muito à frente ao seu tempo. Então a gente tem que sempre ler esse livro com esse olhar. Assim como a gente lê os demais, né? O livro de Gênesis, né, da primeira revelação. Tem que ler com esse olhar. Esse olhar que é uma revelação, que é uma novidade trazida àquele tempo, e no caso do nosso livro, trazida a nosso tempo. Né? Então tem um conjunto de ideias e possibilidades de que se conhecia na época. É aquilo que a gente sempre comenta aqui, para quando a gente for estudar, a gente está com essa anteninha ligada. Então, lembrando que Gênese, quando ele fala o capítulo Gênese orgânica, ele está falando de origem e de formação. Essa palavra Gênese, né? Ele está falando, ele se remonta à origem, à formação. Então, a ideia é exatamente disso, falar da origem
e da formação de seres orgânicos. Né? Então, o que a gente precisa entender é começar a distinguir o que são seres orgânicos dos inorgânicos. Né? Porque até o presente momento, quando ele estava falando de as criações anteriores, está falando de galáxias, ele estava falando de uma gênese inorgânica, né? Uma gênese material. E agora traz essa novidade, ele se propõe a falar um pouquinho dessa questão orgânica, da gênese orgânica. E o que se entende hoje como orgânico, como vivo, como ser vivo? Isso é importante. E muda, no decorrer desse capítulo, muda algumas coisinhas, né? Então, o que eu trouxe para vocês é orgânico, é aquilo que possui um organismo, que possui um ciclo de vida. Aí no espiritismo, orgânico, aquilo que é matéria animalizada pelo fluido vital. Né? A gênese orgânica tem um subtítulo que vai ficar para a semana que vem, né? Sobre fluido vital. E a gente viu fluido cósmico. Então, olha como as coisas vão ganhando corpo ao longo do que a gente avança. Se eu não me engano, os subtítulos, né, os títulos que estão dentro desse capítulo, é Formação Primeira dos Seres Vivos, vai ser o dia de hoje sobre isso. Aí depois tem Princípio Vital, Geração Espontânea, Escala dos Seres Orgânicos e Homem Corpóreo, né, que dá toda essa dimensão desse capítulo. Tudo bem? Então vamos lá. Item 1. Formação primeira dos seres vivos. Então olha como que é importante a gente entender que o capítulo chama-se Gênese Orgânica, e o primeiro subtítulo falando de seres vivos. Qual é o entendimento hoje do que podemos classificar um ser como vivo? Esse ser, ele tem que ter composição química, que é o básico para qualquer ser, seja ele orgânico ou não orgânico ou inorgânico. Ou seja, ele tem os seus átomos de oxigênio, de hidrogênio, de carbono, enfim, tem a sua composição química, tem uma organização celular, que aí já é mais característico dos seres vivos, tem um metabolismo dentro dessa organização celular, né? Essa organização celular tem um núcleo, tem energia, se reproduz. Falando mais recentemente, tem DNA, material genético, responde a estímulos e evolui com o tempo. Só podemos, hoje, na ciência atual, que ela nos orienta, é que só podemos chamar de ser vivo qualquer elemento que passa por essas características. Então, aqui já começa a primeira profundidade. Quando ele fala de formação primeira dos seres vivos, são esses seres com essa característica aí. Eu acredito, o pouco que eu estudei, contribua também com o que você estudou, o que você entendeu, que na época do Kardec esse entendimento era um pouco mais macro, hoje mais microscópico, né? Do que a gente poderia chamar de seres vivos. Então, legal, ele fala da formação primeira desses seres, que tem uma organização celular, que tem um metabolismo, que tem uma reprodução, que responde a estímulos, não é mesmo? E ele começa no primeiro parágrafo, pega aí o livro, item 1. Houve um tempo em que não existiam animais, logo eles tiveram um começo, cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições à sua existência. Isto é positivo. Né? Então, essa conclusão é muito óbvia, porque ela
tem a ver com tudo que a gente estudou até agora, né? Em um momento a Terra era vazia, ela não tinha seres vivos, ela estava ali num processo de formação e um processo de equilíbrio, até que atingisse um equilíbrio necessário para seres vivos começassem a aparecer. Aí, continuando. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Então, esse é um tema que vai percorrer o capítulo inteiro. Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos tenham multiplicado. Mas de onde saiu esse primeiro casal? Então, Kardec está exercitando possibilidades, ideias. Não é um tratado científico, o que está escrito por ele, no que tange a de onde, né, como se formaram os primeiros indivíduos, né, de cada espécie. E ele continua assim: é um desses mistérios que dizem respeito ao princípio das coisas e sobre as quais apenas se podem formular hipóteses. Se a ciência ainda não é capaz de resolver completamente o problema, pode ao menos encaminhá-lo para a solução. É o que ela vem fazendo até hoje, com as suas teorias. Não tem nada com o martelo batido no que tange a origem, né? E eu gosto de pensar da seguinte forma, eu vou compartilhar com vocês. Bom, se a materialidade que a gente vive, ela é um reflexo do que já existe no plano espiritual, como a revelação espírita, ou como os espíritos nos dizem, então deve existir uma associação, né, entre o que está criado aqui com o que está criado no outro plano. É só uma provocação do que vem pelo livro inteiro pela frente, tá? Para a gente não dar spoiler também, né? Para a gente dar a notícia a seu tempo, senão o livro perde a graça ali no meado dele. Então vamos acompanhando os fatos que Kardec vem trazendo e a gente vem raciocinando junto. Tudo bem? O que a gente pode ver aí? Não tem mais nenhuma perguntinha não, né? Então, continuando aqui. A primeira questão que se apresenta... Perdão, item 2 do livro aí. A questão que se apresenta é esta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de vários casais? Ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares? E ele conclui esse item 2. Esta última suposição é mais provável e pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Aí ele vai dizer de que observação, essa última opção, ela é mais provável. E ele coloca, é mais provável, muito cuidadoso, né? Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença em terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação, tão generalizada de certo modo, contemporânea, teria sido impossível com um único tipo, materialmente falando, primitivo, né? Então, ele já exercita aqui uma possibilidade diante de um efeito. No ponto de vista dele, ele coloca dessa forma. Porque ele coloca o efeito que ele está observando para julgar que cada espécie animal saíram de vários casais. Ele está apoiado nessa direção, né? Então, como eu disse antes para vocês, comentei com vocês, são muitas as teorias, né? Até hoje, né? Sendo o foco do meu ver, a forma com que eu vejo, né, a origem das células como pilar, como o elemento mínimo
o elemento material mínimo, exclusivamente material mínimo, de um ser vivo. Né? Então, não tenho a certeza de que quando Kardec fala de ser vivo, ele enxergava com esse microscópio. Né? Então, enfim, mas em certo momento ele diz que materialmente a gente precisa acompanhar a ciência. Por exemplo, uma teoria muito a melhor considerada para o momento que a gente está, a teoria de Oparin e Haldane, da origem da espécie, né? Porque eles são mais específicos no que eu entendi, né? Onde tem um ambiente, lembra daquilo, uma atmosfera com elementos suspensos no ar, né? Esses elementos, esses átomos, a gente pode falar hoje, né? Eles se decompõem, uma radiação ultravioleta do Sol, que antes não acessava o plano da Terra, né? A litosfera da Terra, aí passa a acessar aquilo ali, junta-se, forma-se um aminoácido, que se juntam no fundo dos oceanos ou em determinados locais que são levados pelas águas, né? Que dão origem aos proteinoides e aos coacervados, que possuem o controle das próprias reações químicas. Né? Então, todo o plano espiritual imbuído na formação dessa materialidade do planeta Terra, né, provocando essas movimentações, essas junções, essas combinações, né, dando equilíbrio no globo, e essas reações químicas começando a se fazer presentes para poder surgir os menores seres, e que com a evolução tradicional, obrigatória, e como diz Kardec, né, dessa mesma lei, né, que rege a formação de um planeta, a origem do ser vivo. Né? No item 3, ele diz assim, ó, a formação dos primeiros seres vivos pode deduzir-se por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. Eu frisei essa parte aqui para a gente prestar atenção que ele começa a querer explicar a formação dos primeiros seres vivos, explicando a formação dos corpos inorgânicos. Que aí a gente vai falar no item 3, no item 4, no item 5, no item 6, ele vai contando uma história química. Ele vai contando a química. Então, é mais uma disciplina aí que a gente vai ficar, pelo menos, consciente de como essa disciplina ela está envolvida com a gênese, com a criação. Né? E eu achei isso de uma inteligência. Estou falando de narrar os fatos dessa forma, é de uma inteligência. A gente falou de paleontologia, nós falamos de geologia, sempre colocando as disciplinas de uma forma multidisciplinar. Uma hora ele traz a paleontologia, traz a geologia, agora ele traz a química para poder começar uma explicação sobre formação de seres orgânicos. Mas ele quer passar pelos inorgânicos. E ele comenta assim no fim do item 13. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que à primeira vista pareciam tão complicadas vão se simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside toda a obra da criação. Isso se entenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário. Então é essa a proposta que ela faz, que ele faz, o Kardec faz. Aí ele diz, no item 4, ele começa assim, a química considera elementares, básicos,
certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, e vai, citando algumas. Ao se combinarem, eles formam os compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. Então ele está falando assim, galera, a formação de corpos inorgânicos se dá com a combinação desses elementos básicos, né? E no 5 ele diz assim: quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras diferentes das primeiras. Para um pouquinho aí, pera aí que está ficando complicado. Por exemplo, a água. Então a gente sabe que a água tem o oxigênio e o hidrogênio. Olha o Felipe aí como professor de química. Né? São dois gases invisíveis, a gente não vê o oxigênio e o hidrogênio. E que combinados formam a água, que é líquida. Então é isso que ele quer dizer. Pega-se elementos básicos e quando eles se juntam, né, porque eles têm uma características de atração, eles dão forma a um elemento que tem característica que é diferente do elemento original, exatamente o que ele diz aí. E ele termina assim o item 5. Na água, não existe mais, a bem dizer, nem o oxigênio, nem o hidrogênio. Né? Porque eles se fundem, né? Esses átomos se fundem, formam essa molécula e dá vida, não é vida, né? Mas dá origem a um corpo novo, como diz Kardec. Decomposta essa água, ele continua lá, os dois gases tornados livres recobram as suas propriedades e não há mais água quando você decompõe, quando você separa, vamos dizer assim. Né? A mesma quantidade de água pode ser assim alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. Tem água, não tem mais água. Né? Esses elementos eles não se desgastam. Certo? Então, continuando. Item 6. A composição... peraí, que apareceu uma telinha aqui na minha frente. Item 6. Ele continua nessa história de falar o quê? Da criação dos seres inorgânicos, né? Da matéria bruta, não animalizada. Então, ele continua lá. A composição e a decomposição dos corpos se operam em virtude do seu grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. O oxigênio e o hidrogênio, um grau de afinidade, né? E ele se decompõe ou se compõe em função desse grau de afinidade. Aí ele diz, a formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe e o oxigênio é absorvido pelo outro elemento, o hidrogênio torna-se livre e já não haverá mais água. Né? Então, ele está tratando desse item exatamente da afinidade que esses elementos têm entre si. E que eles possam ter afinidade oxigênio com hidrogênio. Eles têm uma afinidade, viram um elemento da água, né? Uma molécula da água. Porém, se chegar ali um outro átomo que tem uma afinidade melhor com o oxigênio, ele rouba esse oxigênio, deixa o hidrogênio sozinho
né? Essa água, ela já não é mais água, e ele forma um outro elemento pelo outro grau de afinidade que ele tem com esse novo átomo, né? E no item 7, ele continua. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma quantidade determinada de princípios constituintes. O que significa? Ele continua. Assim, para formar a água, são necessários uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Né? Então, estava falando somente de 2 átomos, agora a explicação de que tem uma proporção, tem uma quantidade. Se eu pegar um átomo de oxigênio e um de hidrogênio, não faz a água. Agora, por quê? Porque tem que ter 2 de hidrogênio e um oxigênio. Eles se atraem por afinidade e assim nós temos a água. E ele conclui assim o item 7, que é bem interessante. Olha, se 2 partes de oxigênio, não só uma, mas 2, forem combinadas com 2 de hidrogênio, aí 2 com 2, em vez de água teremos dióxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, nos mesmos elementos que entram em composição, mas em outra proporção. Né? O item 7 ele deixa muito claro. Esses compostos e suas proporções e suas quantidades darão origem a uma infinidade, né, de moléculas que tem em função da quantidade que se dá entre essas moléculas, e não pela quantidade infinita desses átomos, mas sim da proporção e da combinação e afinidade entre eles. E ele, no item 8, ele diz assim: tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. Quando eu li isso, eu pensei assim, ele não está de brincadeira. Kardec não está de brincadeira. Por que ele chega a entrar nesse detalhe de falar, né? Pode parecer assim um cara ignorante ao qual eu sou, e às vezes distraído, pode, nossa, por que ele comentou isso? Não, mas a gente está falando de Kardec. Né? Então ele vai e coloca aí, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza foi descrita agorinha, utilizando a lupa da química. O grau de afinidade, né, os elementos que se combinam e a quantidade, a proporção desses elementos que se combinam. E ele continua assim: a inumerável variedade desses corpos resulta de pequeniníssimo número de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. Né? Aquilo que eu comentei ali agora. Né? Uma variedade inumerável, porém, de um número restrito de elementos. O oxigênio, o ferro, o chumbo, né? O potássio, o sódio. Tu vai combinando isso, e como ele diz em alguma parte desse capítulo, ele diz assim: nos laboratórios de química você faz essas experiências, né? Você faz essas criações, né? E essas criações, por muitas das vezes, né, feitas dentro de laboratórios de química. E ele coloca assim, no próximo parágrafo: assim, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, botou 3, forma os ácidos carbônico, sulfúrico e fosfórico. E aí ele continua nesse parágrafo todo, depois disso,
colocando algumas combinações, né? O oxigênio e o ferro formam o óxido, como o litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. Né? O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma o cal, a soda, a potássia. Então ele vai colocando aí muitas combinações que ele conhecia lá à época, falando dessa unidade básica, que é você juntar esses átomos em determinadas proporções e você ter um novo elemento independente daqueles átomos, independente das características daqueles átomos anteriores. Bom, 8, tem que parar por aqui, né? Senão eu vou invadir a praia da Rejane. E se alguém tiver alguma dúvida, obrigado pela atenção aí, professor de Química hoje, espero que eu tenha me fazido claro no que eu entendi, né? Aí é um entendimento muito particular. Então, vamos abrir aí para perguntas, né, Paulo? O tempinho já deu uma estouradinha. Mas foi muito bom a síntese, as colocações que você fez, né, do que Kardec colocou nesses itens, foi muito bom. Eu acredito que todos têm a mesma perspectiva também. Então a gente agradece ao Felipe esse esclarecimento, muito legal. Tem as perguntas aqui, né? O Tiago ele colocou. Deixa eu colocar em evidência aqui. O Tiago lembrou lá, né, a teoria da filosofia chinesa do Yin Yang. Fala sobre a questão do equilíbrio. E aí ele comenta aqui, mesmo elementos em proporções diferentes geram resultados completamente diferentes. A questão da proporcionalidade, né, dos elementos químicos, como Kardec ele começa explicando, né, a formação dos elementos inorgânicos, né, dos compostos da matéria inorgânica, né, como ela é formada por essas proporções entre os elementos químicos. E Kardec é muito legal. E aí o interessante, né, que a gente fala que Kardec ele falava da ciência do seu tempo e não tinha como ser diferente. Não era um místico assim que teria a obrigação de adivinhar o que seria descoberto posteriormente, mas assim, por se tratar de uma pessoa tão inteligente, ele dá umas sacadas assim que parece muitas vezes uma linguagem contemporânea. Então, essas associações que ele faz assim é muito legal, né? E aí isso aí é legal para a gente comentar. A gente começou estudando um pouco disso, né? Todos nós, lá no Livro dos Espíritos, naquela primeira parte, que é científica, quando as pessoas começam a estudar a doutrina, começa pelo Livro dos Espíritos, nesse nosso grupo de estudo aqui, e a primeira parte, né, que eu já trabalhei como facilitador do Livro dos Espíritos, a primeira parte assusta um pouco, que é bem assim, punk mesmo, né? O Livro dos Espíritos começa com a parte científica. Ele não começa falando dos espíritos, da mediunidade, que muitas vezes é algo mais corriqueiro pra gente. Ele começa com essas partes científicas, assim. E a gente sempre fala, não, isso aí vai ser complementado lá no último livro, e aí a gente tem a Gênesis. Muito interessante, né, Felipe? E Regiane também, essa parte aí. Meu amigo, e infelizmente a gente precisa colocar uma ordem para estudar, né? Porque a matéria que nos reveste é bem limitada, então a gente vai estudando um livro por ano, né? E depois a gente, sei lá, de repente a gente volta e vai, né? Bom, se tivéssemos uma matéria mais potente, poderia ser um livro por semana, né? Para poder. Porque apesar da gente estudar um livro por semana, o que eu quero dizer é que apesar de estudar um livro por ano, isso não significa que isso é uma sequência. É um entendimento só. Só que
sequência somos nós, né? Sequenciais somos nós, que precisamos, né, dividir, colocar um pouco de coisa ao seu tempo. Mas quando o Kardec foi escrevendo ali, né, ele foi escrevendo os livros e foi produzindo as edições. Cada livro, um contribuindo com o outro, ele foi né, edicionando. Você vê que os livros têm muitas edições, os livros da codificação. Né? Por quê? Porque ele vai enriquecendo isso, né? E é o que a gente se propõe a fazer. Quando a gente voltar nesse livro, seja ano que vem, ou seja, o outro ano, ou daqui a 4, 5 anos, e a gente já voltou nos outros, a gente vai, né, que nem aquele aspiralzinho, ó, subindo, crescendo nesse entendimento, né? E entendendo melhor, cada vez melhor a obra, e entendendo um pouquinho da revelação, que é a terceira revelação, né? Lembrando também, né, Kardec ele foi um grande professor, um educador. Aí eu acho que a maioria deva ter já visto o filme, esse último, sobre Kardec, que é bastante interessante. Mostra Kardec, né, lecionando, né? E isso faz parte da sua biografia. Então, ele lecionava esses cursos, né? Cursos da ciência. Então, era uma pessoa que, dentro do seu tempo, ele estava inteirado sobre tudo, né? É um grande leitor, um grande estudioso. Não era cientista no sentido estrito do termo, assim, de estar vinculado a uma universidade da época, a um conhecimento específico. Ou a gente pode até colocar um cientista se entender no espiritismo enquanto ciência da alma, né? Mas assim, a ciência convencional da matéria, mas ele era uma pessoa que tinha um conhecimento, por outro lado, assim, global de tudo, né? Um pouco de tudo. Ou muito de tudo, né? Um pouco de tudo, muitas vezes somos nós. Então, assim, é muito legal. Então, assim, lá no Livro dos Espíritos já fazia essa associação na divisão entre os seres orgânicos e inorgânicos. E aí, não vamos dar spoiler, a Regiane vai colocar mais coisas aí para gente, para esclarecer na parte desse item. Na semana que vem, vamos ver um tema interessantíssimo. Saiu um convite para estimular, que vai falar sobre princípio vital. É interessante, é um conceito que eu considero aberto em vista, assim, não tem, vocês vão ver lá, que não tem nada ainda, tá dando só um retorno aí, não tem nada assim, definitivo, né? E a gente sempre lembra, o Felipe ele foi muito feliz na introdução da fala dele, o espiritismo ele acompanha a ciência. Essa parte assim de desvendar os mistérios da vida, né? O estudo da vida é uma investigação, assim, quem investiga isso com mais profundidade são os biólogos, é a área da ciência biológica e todas as suas ramificações. Então, na época de Kardec, a citologia ainda não estava se desenvolvendo, não estava desenvolvido o estudo da célula, o estudo das partículas, né, do elétron, isso aí só vai surgir no século seguinte. Então, assim, e isso aumenta mais ainda essa genialidade de Kardec em estabelecer, né, essas comparações com a matéria inorgânica, porque o que ele tinha ainda não era o conhecimento do que a gente já tem hoje e que para hoje a gente é básico. Então, sobre a teoria da evolução aceita majoritariamente, ou quase 100% no meio acadêmico, né, tendo em vista várias evidências, múltiplas evidências. Isso na época estava gestando ainda, né? A publicação de Darwin é quase concomitante com a Livro dos Espíritos. Então são coisas que só décadas depois iriam estar amadurecidas, né? Então por isso que ele vai colocar essas teorias, essas hipóteses. Então a gente sempre contextualiza essas questões aí. Eu falei muito aqui, tá, Regiane? Se quiser já. Ou os amigos que estão participando, mais perguntas. Hein, Paulo? Eu gosto de pensar que o Kardec, nesse livro, ele é um excelente roteirista. Eu diria que ele é digno
de um roteirista de Netflix, que ele vai escrevendo os episódios, ele vai escrevendo o livro, né, colocando cada degrauzinho. E a gente aqui, né, que comenta, né, que fica visível, meio que segurando a onda, para não revelar o fim. Né? E a gente vai tentando se limitar no que está ali, né? Tentando crescer no entendimento junto com ele. Né? Então é digno de um roteiro de um seriado, né? Que vai ficando interessante a cada episódio e que se a gente perde um episódio, se perde. Exatamente. Uma obra muito bem escrita. Passando aqui para a Regiane, né? Você está preparada, Regiane? Vou passar o bastão, então. Assuma. Boa noite, gente. Tô aqui quietinha hoje porque eu tava com um pouco de dor de cabeça, mas graças a Deus já fui socorrida aqui no caminho e já tá tudo ok. Vamos lá. Eu até discordo um pouco do Felipe. Vou assim ser o elemento agora um pouco dispersivo. Eu ouso dizer até que quando a gente olha as obras de Kardec, ele age, ele escreve como um verdadeiro pesquisador mesmo. Se você olhar, parecem grandes teses, grandes dissertações. Ele vai num caminho tão organizado de pensamento, ponto a ponto, fazendo índice, sabe, ligando os pontos, que você fica assim impressionado, fala assim, cara, se a gente fica impressionado com a organização de uma tese, de uma dissertação, quando a gente olha esse trabalho, a gente fala assim, cara, que trabalho acadêmico bonito, tá? De excelência, sabe? Dava para fazer uma série no Netflix dessa tese, certamente. Bom, então vamos lá, gente. Eu já vou começar compartilhando uma coisa com vocês. Boa noite. Acorda, gente, que vem mais química por aqui. Vamos lá, que eu vou tentar copiar, eu vou tentar compartilhar, porque a gente aqui faz ao vivo, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Será que eu consigo? Ele muda. Ai, que triste. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Poxa, não vai. Ô, Felipe, você consegue botar aí? Joga assim para mim no YouTube. Não sei se você consegue compartilhar a página de internet. É porque na hora da tua fala me veio à cabeça compartilhar isso com o pessoal. Você consegue compartilhar uma página da internet? Sim, sim. E joga Diga. aí para mim no Google fórmula da água oxigenada. Vê se você consegue compartilhar, porque eu não estou conseguindo que o StreamYard compartilhar essa página que eu quero. Ele tá de mal comigo. Ah, consegui. Achei. Vê se vocês estão vendo aí. Vocês conhecem essa bonita aqui, ó? Opa, calma aí, gente. Deu ruim. Vocês estão vendo essa daqui, ó? Essa pessoinha aqui? Isso aqui é a água oxigenada, né? Mulherada aí sabe, né? Dourar pelos, de colocar em machucado. Alguns homens que trabalham com a parte de medicina ou enfermagem sabem disso, né? A água oxigenada, ela é nada mais, nada menos do que, em vez de H2O, é H2O2. Quer dizer, é um peróxido de hidrogênio, que tem a ver com ligações covalentes. Então, olha aí o que o Tiago falou, né? E não só a questão dos elementos em proporções diferentes, eles geram os resultados completamente diferentes. É o mesmo H2O, mas aumentou um oxigênio, olha aí o que aconteceu. Um oxigênio a mais na molécula e já transformou essa água numa água que é impossível de beber, né? Então, o Felipe foi muito feliz no exemplo dele da água, se eu não me engano. Não sei se ele seguiu aí Kardec ou se foi uma intuição usar a água como parte da demonstração,
mas demonstra para a gente que realmente vai muito além da questão só da proporção, né? Ou da mudança da molécula. A proporção em si já gera, né? Olha aqui, ó. Agora a Sarah até fez um comentário aí para depois a gente fazer com calma. Então vamos prosseguir aqui, ó. A gente está no ponto 9. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente, em pequenas quantidades, nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Gente, o meu áudio tá baixo ou tá ok? Eu abaixei um pouco, tá bom? Por mim tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Em sua origem, a Terra não continha esses materiais em combinação, mas apenas volatilizados. Lembra quando a gente falou lá daquela matéria? Eu botei lá a imagem para vocês, com aquela matéria densa, assim, no ambiente escuro, né? Aquelas nuvens gasosas com muitos materiais, até ácidos pairando no ar. Pois é, o que ele está explicando é por isso que é importante a gente vir lá no iniciozinho da série da Netflix, que não pode perder nenhum capítulo, para entender isso que a gente está falando aqui agora, né? Então, ó, em sua origem, a Terra não continha essa matéria em combinação, mas apenas volatilizados, seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras tornadas pedrosas, com o tempo, se eles depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares, que foi o que o Felipe falou, né? Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos e etc. A princípio em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo. Vamos colocar mais uma imagem para vocês verem. Gente, tô ficando fera nesse negócio, hein? Ó. Vai aparecer. Gente, isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo perceber, eu até botei numa imagem escura que é para vocês poderem ver a mão. Esse aqui são corais calcificados que eu encontrei na beira do mar, lá na Bahia. É impressionante, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, vou tentar aumentar o máximo possível. Vocês veem que tem partezinhas brancas, né? Mas se vocês notarem essas partes marronzinhas, vocês estão vendo o meu cursor do mouse? Essas partes marronzinhas aqui, se vocês notarem, elas não existiam, elas estavam totalmente, ó, tem uma aqui também que parece estar quebrada, mas não é, uma partezinha marrom. Ela estava, aqui também tem mais uma marronzinha, ó, que é uma falha. Elas estavam todas, a princípio, branquinhas. Estava tudo branquinho, como tá essa partezinha aqui, ó, toda calcificada. Isso aqui são os sais do mar, gente. É impressionante. São os sais do mar que recobriram essa parte marrom. É uma planta. A planta, ela recebeu todo esse calcário, todo esse sal do mar e ela se tornou esse coral aqui. Porque na Bahia é muito interessante da gente ver, porque quando a maré desce, a gente vê assim uma listra circundando o território todo, assim a perder de vista, que é onde ela esbarra as ondas do mar, elas param ali, e aí então elas vêm brandazinhas até a praia. Por isso que o mar, né, do norte do Brasil, do Nordeste, no caso, ele é tão, sabe, gostoso, as águas são mais mornas, elas são mais calmas, por causa desses corais. Esse segundo aqui de baixo, o nome dele é cérebro, esse redondão. Coisa mais linda de ver. Deixa eu colocar ele em detalhe. Olha como é que ele é todo trabalhado. A natureza, ela é perfeita. Isso aqui foi a parte calcária se depositando no mar, nas peças e formando algumas peças, né? Se solidificaram
e que manteram as suas formas quando elas estavam um pouco vivas. Quando elas morreram, elas se agregaram com esses calcários todos. Deixa eu ver se eu mostro a próxima para vocês. Olha aí, olha. Se vocês verem, olha, dá para ver agora as partezinhas da planta aqui, onde o cursorzinho tá. Ainda dá para a gente ver os poros de sal, gente. É impressionante como é bonita a formação. Então, esse não é um ser vivo, esse é um serzinho já morto, solidificado. Todo calcário. Olha o cérebro aí, como ele ficou depois de morrer. E olha que a gente consegue ver isso aí, é um pedaço da ferradura. Olha como é que faz voltinha. A natureza é muito perfeita. Faz umas bolinhas, umas voltinhas, e essas partes mais protuberantes aqui, isso aqui é só um pedaço, né? Então, assim, deixa eu fechar, parar o compartilhamento. O que eu estou querendo mostrar para vocês? É que suponhamos que por uma causa qualquer a Terra voltasse ao estado primitivo e incandescente. Tudo se decomporia. Da mesma forma que os corpos se compõem, né, que a gente viu que aquela planta ali era composta por alguma coisa sem calcário, depois ela foi recoberta com calcário. Aí sabe o que aconteceu? Quando chegou aqui, elas estavam com um cheiro de maresia estranho. Aí o espertão do meu marido colocou num pote com cloro. Olha que lindo. Sabe o que aconteceu? O cloro, obviamente, dissolveu o calcário e aquelas partezinhas marrons começaram a aparecer. Então, do mesmo jeito que elas se formam, elas também se dissolvem. E aí, na água que era doce, a água da pia, quando ele colocou o cloro, que aquela parte se dissolveu, ela se transformou num sal. Salgou novamente a água. Tornou a água com uma composição completamente diferente. Então, é assim que as coisas funcionam na Terra, inclusive com a composição dos corpos, quando a gente morre, né? Então, ó, suponhamos que por uma causa qualquer a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência, tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são voláteis se volatilizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Se eu voltar, provavelmente esse corpo, esse coral que eu trouxe aqui para casa, e espertamente colocamos cloro nele para tirar o cheiro, e aí a gente dissolveu os sais que ali estavam, provavelmente após muitos anos, os sais vão se decompor novamente, mas aí já vai ser um pouco mais difícil, porque quando ele está preso, quando ele está fixado na terra, a água passa por ele e ela vai se prendendo ali. Agora que ele está solto, o mar vai levar ela. Então, ela vai com o mar não vai ficar mais passando por ela e decompondo ali. Aí já é mais um pouco difícil. Mas se ela estivesse novamente fixada ali, ela talvez estaria num ambiente, num momento propício para poder decompor ali todo aquele material presente na água salgada. Ponto 10. Estas considerações provam quanto a química era necessário para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como se fizeram a astronomia e a geologia de outros pontos de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é a da cristalização, que consiste na formação regular do que assumem certas substâncias, ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide. O romboide, no caso, é uma formação em paralelogramo, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar Candy, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro, ou
carvão cristalizado. Os elementos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor. Ah, esse eu esqueci. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cristais de neve. Essa eu esqueci. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês, gente. Ah, já sei. Não sei se ele vai ficar implicado comigo. Consegui. Calma aí. Errei. Não é esse. Calma, gente, eu vou conseguir. Paciência comigo. Agora acho que vai. Ha! Consegui. Olha aí uma formação linda de cristal de neve num vidro de janela. Ele é exatamente assim. Tem uma aqui também muito interessante. Essa é uma formação real. Eu não consigo aumentar ela para vocês. Mas ela tá bem aqui, ó, onde tá passando o mouse, tá vendo? Calma aí. Aqui, ó. Essa é a formação do cristal na janela. Quando a gente olha as formações pequenas, elas ficam dessa formazinha aqui. Tá vendo? Deixa eu parar a reprodução. A gente conhece também, por exemplo, falando de água salgada, já que eu mostrei para vocês um coral pequeno, né, um resquíciozinho de coral, a água salgada, que também se transforma em cristais de sal, né? A gente põe ele para secar, a água é evaporada, quem já foi a Cabo Frio já deve ter visto mais ou menos ali na altura de Arraial do Cabo, várias salineiras ali, né? São montanhas assim grandes de sal que se acumulam ali e depois vão para a refinaria. São cristais também. A disposição, continuando no item 11, a disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada cor. Essas partículas, para nós, infinitamente pequenas, mas que não deixam, por isso, de ocupar um certo espaço. A gente viu ali, nossa, parecia muito grande, né? Mas na janela a gente não nota. É só se a gente pegar realmente uma lupinha para poder olhar quando cai um floquinho de neve, a gente consegue ver aquela formação que eu mostrei aqui inicialmente. Infinitamente pequenas, mas que não deixam, por isso, de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular. Se arrumam, se justapõem, segundo o exigem suas formas, de maneira a tornar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração e constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau de temperatura, o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A gente viu ali, naquele corpo de coral, os minerais concentrados ali que se agregaram, as partículas que se agregaram por afinidade, tornando um tipo de alga, né, um corpo cristalizado, uma parte do coral. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, né? Aqui eles chamam de azoto, mas no caso a gente chama hoje de nitrogênio. A nomenclatura mudou, mas é a mesma coisa. E o carbono.
os que desempenham o papel principal. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a maior parte dos corpos são formadas de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Os outros entram acessoriamente, como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue. Lembra que eu mostrei para vocês que uma única célula dá origem a todos os tipos de células que têm funções extremamente diferenciadas no nosso corpo? As células que vão formar o sistema digestório, as células que vão formar o sistema sanguíneo, as que vão formar o sistema ósseo, as que vão formar o sistema epitelial, as especializadas que vão formar, por exemplo, os olhos, o cérebro, o paladar. Quer dizer, é impressionante como essas moléculas podem também se juntar, essas moléculas inorgânicas, elas também podem se juntar por afinidade e se transformar em coisas extremamente diferentes, né? Essas mesmas coisas que podem formar, essas mesmas substâncias, né, que podem formar os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, forma também a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas e etc. nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra, que igualmente não se encontre no reino mineral. Então, ele até bota lá no livro, quem está com o livro aí dá uma acessada, ele põe lá, por exemplo, ele dá lá um exemplo da cana-de-açúcar. Aí ele bota lá a composição de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, se tem ou não azoto. Açúcar da uva, quanto que tem de carbono, quanto que tem de hidrogênio, de oxigênio, se tem ou não o azoto. O álcool, quer dizer, a gente já falou de duas substâncias diferentes, né? O álcool, quanto que tem de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, quer dizer, todos eles têm essas substâncias, mas em quantidades diferenciadas, em combinações diferenciadas, né? O azeite de oliva, que ele bota aqui de oliveira, que dá no mesmo, né? A mesma coisa, eles contêm carbono, contêm hidrogênio, contêm oxigênio, e esse contém, inclusive, o nitrogênio, o azoto. Ah, não, esse não, é o próximo, é o óleo de nozes. Esse vai conter carbono, hidrogênio, oxigênio e o azoto. A gordura, a mesma coisa, contém proporções, né, de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Engraçado é que, por exemplo, o azeite de oliva, o óleo de nozes e a gordura têm praticamente as mesmas proporções das mesmas coisas, com uma variedade, assim, pequena, né? Um é 77, outro é 79, outro é 78, alguma coisa, um é 13, outro é 11 de hidrogênio, né? Quando vocês olharem lá a tabela, vocês vão ver essas proporções. Então, aí ele prossegue da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva, não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro, e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo e que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se transforma nas partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, na molécula a mais ou a menos. Uma molécula, né? Uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem os ossos, nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se, recompõem-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias, tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Quase que não há sequer na semente de uma árvore oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária para formar uma folha de árvore. Ela contém um germe que desabrocha, em sendo favoráveis as condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar.
tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais formam o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofre a elaboração especial, se transforma em lenho, flores, folhas e frutos, como no sangue se transforma em carne, ossos, bile, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. E a gente vai fechar com o ponto 15. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como das primeiras pedras, pela união das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade. Ninguém está dizendo aqui que a gente veio da pedra, ninguém está dizendo aqui que a gente é pedra, a gente está dizendo aqui que as coisas são simples, que existem elementos que a gente chama de a formação elementar dos corpos materiais e que se formaram com a mesma dinâmica, com o mesmo princípio, só que com especializações diferentes e, obviamente, com algumas coisas a mais, né? À medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. E aí vai entrar depois a explicação do princípio vital e do princípio espiritual a se juntarem essa matéria a fim de dar vida e inteligência a ela. Mas a gente vai ver de que forma que isso ocorreu, né? Então, a semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal, justapondo-se sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjuntos análogos. Então, a gente vai precisar aguardar a conclusão desse capítulo, que é interessantíssimo, que vai se somar aqueles outros princípios, né, que nós comentamos, para que a gente consiga diferenciar, mas então como é que nasce Rejane e não nasce pedra? Como é que nasce Felipe e não nasce planta? Como é que nasce Paulo e não nasce uma árvore? Né? Como é que faz se dar essa diferença? Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de dinamismo, trazer um pouco de exemplo para vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, só colocar aí no chat pra gente, tá, gente? É isso. Obrigado, Regiane. Você e o Felipe explicaram muito bem o capítulo, então a gente só agradece aí. Obrigado pelo esclarecimento, foi muito bem abordado. Aqui, indo para os comentários na nossa interação, só colocar, né, durante o início da sua fala, agora a Ciara contribuiu, vou deixar aqui. Eu vou deixar aí livre, você e o Felipe quiserem comentar, depois eu complemento algumas coisas. Tá lendo aqui, ó. É muito interessante dizermos que o Espiritismo segue a ciência, porque muito do que o Espiritismo já nos trouxe, há muito tempo, só agora a ciência nos traz. Ela comentou isso. É sempre muito importante a gente estudar, né? Acompanhar o desenvolvimento da ciência, observar, entender que não só o nosso conhecimento como seres humanos, mas como cientistas também, apesar de sermos estudiosos, é limitado. E como a gente viu lá na questão, e a gente vai ver de novo aqui a questão da geração espontânea, vai ser um dos pontos a serem abordados agora na frente, a gente vai ver que a gente acaba descobrindo, né, que o que a gente conhecia tinha algum tipo de equívoco ou ainda não avançou o suficiente para explicar por completo aquele sistema de conhecimento que a gente formulou, né, como tese
explicativa. Então, a ciência, ela é de primordial importância para que a gente possa entender o mundo como ele é e entender a existência desse mundo espiritual, de como, da onde que ele surgiu e qual é a relação dele com a gente. Perfeito. Quer fazer algum comentário, Felipe? Gente, eu tô fazendo assim uns movimentos bruscos, não é tique nervoso, né? É que tem uma moscazinha testando minha paciência aqui. Vamos lá. Só comentando também, né, o texto da Guaraciara nisso, lembrando sempre que pode-se enxergar o espiritismo sob 3 óticas, né? Aspectos. O religioso é o que a gente está acostumado na interação, na comunhão, mas o vislumbrar o espiritismo enquanto ciência, ele tem o seu objeto de estudo, seus meios próprios de investigação. Né? Para algo ser ciência, não precisa ser necessário ser uma disciplina científica. Existe uma diferença entre ciência e disciplina científica, mas se a gente for explicar isso aqui, vai embananar muito, vamos. Mas assim, é porque a gente, quando fala em ciência, a gente associa com uma disciplina acadêmica, né? Então, assim, o espiritismo não é estudado nas universidades, ninguém faz cursos sequenciais para pegar mestrado, doutorado de espiritismo, né? Mas ele pode ser entendido por ciência, e quem fala isso não sou eu que sou leigo, mas filósofos da ciência, olhando a teoria espírita, enxerga naquilo ali um exemplo de uma boa ciência, tá? Então não é demagogia nenhuma dizer que o espiritismo é ciência. Existem filósofos da ciência que enxerga isso. Filósofo da ciência é o especialista que estuda a natureza do que é ou não científico, tá? Então, assim, por que eu disse isso? O espiritismo tem esse objeto de estudo. E, então, é uma contribuição laicar, né? A gente se apoia na ciência, né, no avanço, e a gente segue ela. Ao mesmo tempo, temos o nosso objeto de estudo, que é o princípio inteligente. Que muitas vezes a ciência acadêmica ela não entra nessa área, né? Ainda. Daqui a alguns anos, quem sabe, né? Vamos lá, só dar sequência aqui. Tiago. Tiago, sempre participativo, ele colocou: me recordei dos estados físicos da água. Lembrando só, os estados físicos são mais do que o que a gente aprende, né, na escola. É o estado gasoso, líquido e sólido. E mais ou menos a gente ainda estuda o plasma, né? Mas assim, hoje a ciência detecta diversos estados. Um dos exemplos disso, essa questão de mudança de estado tem a ver com a cristalização, com a disposição das moléculas. Um dos exemplos disso, por exemplo, a gente vê na composição do chocolate. Enfim, né? Tem a ver com essa questão da mudança intrínseca da matéria que forma aquilo ali, que inclusive vai diferir o sabor quando a gente guarda na geladeira. A gente vê um sabor totalmente diferente, e isso se dá por uma mudança intrínseca da formação daquilo ali. Eu li aquilo uma vez no livro que eu tenho introdutório e assim, nem imaginava. A gente tem diversos estados que tem a ver com essa disposição dessas partículas que compõem a matéria. Mas assim, podem comentar, Felipe, Regiane. Hein, Paulo? A gente estava falando de variação, né, de átomos que combinados formam moléculas, e Kardec cita também, eu acho mais à frente, que a temperatura também modifica essas moléculas, que é o que você citou, e o que o Tiago também citou. Faz diferença na agitação das moléculas. E aí muda o estado. Outra contribuição aí do Tiago pra gente, vendo aqui, ó. Ele colocou assim: mesmo elemento em formas muito diversas, quase que inacreditável. Como se pode imaginar o mesmo elemento sendo líquido, sólido e gasoso? Estados tão peculiares e fascinantes. Muito verdade. Passando aqui, ó, a interação, né? Sobre aquele comentário que agora a Ciara fez. São os espíritos nos inspirando e impulsionando. Sempre, né?
Os espíritos já demonstraram que estavam certos quanto às ciências naturais, fisiológica e biológica. Isso dá crédito a ele para crermos que também evoluiremos nas ciências sociais. Comentários? Rejane, Felipe? Conforme as previsões dele. Tinha uma continuação, foi mal, Thiago. Fico ansioso para isso acontecer logo, mas já falamos sobre essa ansiedade existencial. Sobre questão de ciências sociais, Tiago, lembrando assim, por exemplo, a antropologia enquanto ciência, ela surge um pouco depois desse período que a gente trabalha aqui. Mas assim, eu não vou falar agora porque esse tema a gente hoje discutiu mais sobre a parte de ciências biológica e química. Tem algumas colocações que pessoas mais intencionadas, né, mal intencionadas, ou uma pressa assim, pega algumas frases isoladas que Kardec colocou, que está na obra, nas obras fundamentais, a respeito do que se entendia na época. E lembra, século XIX ainda era muito forte o eurocentrismo, a noção de que o povo europeu estava, né, era uma classe superior intelectualmente às outras. A gente tem que contextualizar tudo isso, né, para procurar entender bem, né? Então, e isso é importante quando a gente fala avanço da ciência, a gente só lembra das ciências naturais e ciências exatas, mas as ciências sociais, ciências humanas, tem todo um controle e um rigor, e a gente tem que levar em conta também a maturidade nesse ramo da ciência também, né? Então, várias falas, a gente tem que. A gente, por isso, tem facilitadores de estudo, a gente vai estudar, e chegando nessas partes aqui, a gente vai contextualizar direitinho para vocês entenderem, né? Por isso que é importante estar num curso assim, estudando a doutrina. A gente fica imune quanto a isso, porque tem muitas coisas que às vezes as pessoas retiram fora do contexto ali e para quem não conhece acha que a doutrina é aquilo ali, né? A gente tem que ter E quando cuidado. você retira frases do contexto, a gente está tá cometendo um ato, né, um erro muito grave. Porque aí a gente pode falar qualquer coisa diante de uma palavra ou de uma frase descontextualizada. E pode estar sendo injusto com o que a gente fala. Agora, Ciara, essa troca é bastante interessante, né? Vocês colocam, a gente comenta, né? E coloca. E isso funciona muito legal e é isso que a gente quer. Por isso que porque enriquece o estudo. Muito. Só que o tempo às vezes é escasso, então assim, se tiver coisas aqui, a gente pode depois falar, né? Comentar nos grupos ou no próximo encontro. E aí agora a Ciara complementou, né? Sim. A doutrina caminha para a par com a ciência. Fiz esse comentário para observar a beleza e a importância do espiritismo no conhecimento do todo. Exatamente, muito bom, né? Muito bom isso aí. Então, assim, tem mais comentário aqui não. Estamos chegando no finalzinho, né, do encontro. Aquele momento, então, alguma observação a mais, Felipe, Rejane? Deixa eu só tirar aqui do. Então, vamos encaminhar para a nossa prece final. Quem faz a prece final sou eu mesmo. Então vamos aqui. Quem desejar se concentrar melhor, fechar os olhos, fique à vontade, né? Então vamos assim agradecer a Deus, primeiramente, por o encerramento de mais um estudo, por esses minutos aqui, que escolhemos estar em comunhão de pensamento, aprendendo. Queremos agradecer aos benfeitores espirituais que guiam o estudo, aos mentores, aos benfeitores de cada irmão que participa desse estudo, pois sabemos que os nossos guias, nossos benfeitores são quem nos instrui e nos intui para o bem, para a lei de Deus, procurando sempre nos colocar nos trilhos do bem, que pelo nosso livre-arbítrio muitas vezes nos desvirtuamos, mas devemos lembrar que estamos no estágio de aprendizado e muitas vezes o erro serve
como aprendizado se assimilarmos, identificarmos aonde erramos, se aproveitarmos isso para o nosso autoconhecimento. Então, que ninguém desanime após uma queda, mas que possamos não desanimar, continuar caminhando, continuar aprendendo, nos esforçando para aprender, para vivenciar tudo aquilo que a gente aprende em conjunto, pois é no dia a dia, nas relações sociais, nas atribulações da vida, que colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos, a nossa fé e o poder de exercer o amor e a caridade. Então, que esse estudo possa nos servir para sermos mais fortes perante as provas da vida e lembrar sempre que podemos recorrer ao nosso anjo da guarda e a Deus, que nos ampare, que nos fortaleça, mas não que tire as nossas provas, mas que possamos ser fortes, sermos fortes para superá-las, para aprender após cada vivência aqui na Terra. Possamos aproveitar sempre o tempo, que possamos nos cuidar e cuidar do próximo sempre. E assim, com essas palavras, pedimos a permissão para encerrar mais um estudo em teu nome, que assim seja. Aproveitando para agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo essa troca, né, e compartilhando, vendo que o pessoal gosta de compartilhar com a gente. Gente, ó, um beijão para vocês todos que compartilham e participam com a gente, viu? Até semana que vem. Aperta onde aqui, Felipe? No Ed? É.